Bom dia a todos. Meu nome é Sebastião. Eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras. E o tema da minha apresentação é desinformação e medo em períodos de pandemia. Vou falar um pouco aqui sobre essa questão da desinformação, principalmente em períodos de crise sanitária. O momento que nós vivemos atualmente levou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a dizer que vivemos dois grandes surtos, o do Covid-19 e um outro surto que ele chamou de infodemia. E esse surto de infodemia, então, ele se caracterizaria como um excesso de informações que torna difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Para se ter um exemplo, o The Vaccine Confidence Project, monitorando mídias sociais no início do ano 2020, detectou uma média de mais de 3 milhões de mensagens por dia sobre o tema pandemia. Então, a ideia que a infodemia se refere é um grande aumento no volume de informações associadas a um assunto específico. E nessa situação, surgem rumores e desinformação, além da manipulação de informações com intenções duvidosas. E essas informações falsas ou imprecisas, cuja intenção deliberada é enganar, elas trazem consequências desastrosas para a saúde humana, principalmente a saúde mental. E na medida que os cientistas eles começaram a determinar a origem do vírus que causa o Covid-19, começaram também a circular diversos rumores e teorias de conspiração, incentivados por disputas e interesses geopolíticos, nacionalismo, racismo e até xenofobia. E muitas vezes, como essas informações falsas elas são assimiladas, elas podem alterar o comportamento das pessoas e essas pessoas serem levadas a um medo excessivo e esse medo faz com que as pessoas tomem atitudes drásticas. E quando digo teorias conspiratórias, estou dizendo, por exemplo, da insinuação de que o vírus teve sua criação deliberada em laboratórios chineses como uma arma biológica. Ou então de vídeos que mostram a suposta sopa de morcegos, né? Tentando vincular o vírus aos hábitos culturais de alimentação da cultura chinesa. Um outro exemplo sobre as consequências desse medo excessivo das pessoas foi que surgiu a falsa notícia de que o vírus ele era disseminado por torres de 5G. E essa notícia foi disseminada no Reino Unido e em algumas pequenas cidades as pessoas queimaram essas torres de 5G. Então, e elas queimaram como respostas a essa ameaça do coronavírus. Um outro exemplo, uma pesquisa do The Guardian, monitorando casos de desinformação, identificou que um terço dos cidadãos do Reino Unido acreditava que a vodka podia ser usada para higienização das mãos. E essa questão ainda foi também detectada em cidadãos estadunidenses que acreditavam realmente que dava para higienizar a mão com vodka. Um outro trabalho também, monitorando casos de desinformação, reportou a morte de centenas de iranianos após consumir metanol, porque começou a circular falsa informação que a ingestão do álcool curaria o coronavírus. Então essas pessoas começaram a tomar metanol como forma de prevenir o coronavírus. Uma outra questão relacionada a essa mudança de comportamento levado por esse medo excessivo e que pode levar a atitudes drásticas é o abate discriminatório de espécies da nossa fauna silvestre. Um exemplo marcante em um outro momento, por exemplo, é durante os surtos de febre amarela que ocorrem no Brasil. Lembrando que esses surtos eles ocorrem no Brasil, então eles não têm o status de uma pandemia global.
Mas é um exemplo interessante porque durante esses surtos, em algumas localidades, a população começa a perseguir e matar espécies de primatas, pensando em estar prevenindo, né, e se protegendo da febre amarela, o que é um equívoco. E quando isso ocorre, as autoridades dessas regiões, desses surtos, eles têm que vir a público, recorrer aos meios de comunicação para pedir que as pessoas não matem os macacos, que eles não transmitem a febre amarela. Aqui exemplos, então, de campanhas para tentar conter a matança. E seguindo então com a ideia de jogar a culpa nos bichos pelas essas doenças, a bola da vez são os morcegos, que já são estigmatizados por causa de outro vírus, né, o vírus da raiva, e agora são considerados culpados pela proliferação do Covid. A gente ainda não tem casos relatados no Brasil, mas já há casos de moradores matando morcegos no Peru, um país sul-americano, pensando em se proteger do Covid-19. Então, pessoal, a ideia aqui da apresentação é mostrar mesmo essa preocupação com o excesso de informações falsas. Não há a mínima sugestão de censura ou que não sejam divulgadas informações sobre o Covid-19. Não mesmo. Mesmo porque, no Brasil, isso já aconteceu em 1974, quando houve um surto de meningite, uma epidemia, e havia censura dessas informações, e o resultado disso foram que várias mortes que poderiam ser evitadas, né? E além do que, a gente sabe que agora todo grande surto, ele que surgir, ele vai vir acompanhado de um tipo de tsunami de informações. Assim, é importante alertar sobre a checagem dessas medidas. E nisso entra um papel importante das mídias sociais, cujo várias pessoas utilizam as mídias sociais, e essas têm um papel importante nessa questão de checagem. E elas estão fazendo isso a ponto de atualmente estar até excluindo publicações equivocadas de grandes lideranças políticas mundiais, por exemplo. Além disso, nós precisamos pensar medidas que visam proteger nossa fauna dessas informações equivocadas. Um bom exemplo está sendo a atuação da Sociedade Brasileira de Estudos com Quirópteros, que tem criado e divulgado material sobre a questão do coronavírus e os morcegos, para tentar conscientizar a população sobre essa não relação da doença com os morcegos. E eles têm feito compilados de artigos, entrevistas, e recentemente lançaram um protocolo de biossegurança para trabalhos em campo no período de pandemia do Covid. Então, pessoal, finalizando, ressaltar essa questão de avançarmos em combater essa questão das informações falsas e denunciar quando vê uma notícia falsa e ajudar a combater e pensar em como proteger os bichos da nossa fauna e mostrar que matá-los, persegui-los, não vai ajudar em nada. Então, aqui algumas referências que eu utilizei. Meu contato, muito obrigado.